Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero pedir para os meus ajudadores, os meus diáconos preferidos, traga aqui o quadro um pouco mais perto. Irmão, se você, não sei se eles avisaram você, para você, na hora de você entrar aqui, para você sentar nos primeiros bancos, se não avisaram, aí o problema é de vocês, que eu vou escrever minha letra miúda, tá? Podeis tomar os vossos assentos? Tá bom, muito obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Hoje nós temos, por necessidade, falarmos algo a todos, né? Ou melhor, continuarmos falando algo a todos, que vem de encontro ao que nós já temos falado há muito tempo. Nós constantemente temos falado que existe um mandato de Deus para todo o homem, e nós estamos focando nisso, embora o que nós estaremos falando aqui aplica a todas as áreas ou a todas as pessoas na igreja. Mas como nós estamos focando na masculinidade cristã, você sabia, homem, que aqui está, que tem uma maneira de você ser homem, e melhor ainda, a maneira de ser um homem de Deus, e essa maneira é a maneira que o seu pastor está querendo ensinar a ser. Então, para a gente contextualizar, porque tem algumas pessoas que não estão desde o começo, existe um mandato de Deus que se encontra aonde? Quem manja, já quem está vindo há mais tempo sabe. Gênesis 2:15. O Anderson, faz favor. Esse é o mandato masculino. Essa é a primeira ordem que Deus dá ao homem quando coloca ele no jardim. E essa ordem ela deve ser seguida até hoje na nossa vida. Ela deve ser o padrão que nos norteia quanto homens. E eu queria muito... Deixa o microfone do Anderson desmutado, por favor. Ele vai me ajudar nas leituras. Isso vai nortear você a como ser um homem de Deus. Isso vai fazer a diferença na sua vida quando você aplica as áreas onde você atua. Por favor, Anderson. Gênesis 2:15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O que Deus fez aqui no Gênesis 2:15? Aquela versão lá, o que é King James? Deus coloca o homem no jardim. Você consegue mudar, Eduardo, essa versão? Coloca uma Almeida mesmo. Olha lá. Ali as palavras são sinônimas. O texto que está no Data Show ali está dizendo que ele colocou o homem para lavrar e guardar. É isso que Deus manda o homem fazer na origem de todas as coisas. Deus não vai mandar logo o decálogo, não vai mandar os 10 mandamentos. Deus não vai mandar o sermão da montanha no começo, porque o homem ele não está corrompido pelo pecado. Então essa ordem vem para um homem puro e perfeito na presença de Deus. Então quer ser perfeito, aplique o mandamento de Deus para a tua vida. E esse lavrar ou cultivar, como nós vamos chamar aqui, que é a mesma coisa, são palavras sinônimas, vai mostrar como nós devemos fazer em todas as áreas da nossa vida. No decorrer das quintas-feiras, há muito tempo nós vamos falando. Nós entramos como o homem deve ser, aplicar esse mandato na sua família, na sua casa, como ele deve aplicar no seu trabalho, como ele deve aplicar com os seus filhos, como ele deve aplicar nas suas relações interpessoais com seus amigos. E agora nós estamos aplicando esse mandamento, ou esse mandato de Deus, essa ordem de Deus ao homem, na igreja. Como o homem deve ser na igreja. Como ele deve aplicar esse mandato e como ele é bem executado dentro da igreja. Hoje nós vamos nos ater apenas à primeira parte, a lavrar ou a cultivar. E eu quero mostrar para você, ou tentar mostrar para você, com a ajuda do Espírito Santo, com certeza, o quão importante é que os homens que aqui estão, mas não somente eles, mas principalmente eles, estejam aplicando isso na sua vida
para o serviço da igreja. Preste atenção. Existe um foco que nós devemos ter quando nós falamos que nós devemos lavar ou cultivar alguma coisa dentro da igreja. Vamos começar definindo o que é igreja. O que é igreja? Alguém pode dar uma definição para mim de igreja? Alguém pode dizer para mim o que é igreja, de acordo com o seu pensamento? Rapidinho, para a gente não demorar muito. Alguém sabe o que é igreja? Igreja é as 4 paredes que nós estamos aqui? É isso aqui? Isso aqui é igreja? Banco, parede? É? Beleza? É isso que é igreja? Então, lavrar uma igreja é construir uma igreja, é isso? Não, o que é igreja então? Isso, a definição da palavra igreja é isso. Uma assembleia, uma reunião de pessoas com o mesmo objetivo, que elas saem do seu lugar natural, do seu lugar íntimo, e ele vai para uma reunião em comum com outras pessoas que têm o mesmo objetivo. Aqui você saiu da tua casa e você veio para um lugar onde as pessoas aqui pensam de maneira semelhante. E qual que é o pensamento que rege a nossa vida? Que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele morreu para nos libertar e nós um dia o veremos como Ele é. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. Como que eu posso agora contribuir para a edificação? Ó, já estou falando. Para o cultivo dessa igreja. E agora eu quero falar para você. Cultivar é gerar algo bom. Alguém aqui tem jardim em casa? Alguém aqui tem plantação em casa? Você planta, nem que você plante cebolinha. Alguém tem uma horta, uma plantação, um pomar, qualquer coisa. Eu vou te falar uma coisa, você planta coisa ruim. Quem é que planta coisa ruim? Eu planto a pior de todas as plantas. E eu cuido para que ela seja a pior sempre. Alguém faz isso? Alguém faz isso? Se você fizesse, eu chamo você de doido, né? Não, você geralmente planta aquilo que lhe é bom, favorável, agradável. Tem pessoa que planta aquelas plantas carnívoras, né? Mas para ela é bom, ela acha bonito comer a mosquinha. É agradável e favorece ela, não é verdade? Tem pessoas que gostam de flores e acha bonito. Tem gente que planta cacto e acha bonito. Então, tudo é por causa que você acha que aquilo vai te favorecer de alguma coisa. E é isso o que essa palavra significa dentro do seio da igreja. O que você deve fazer para proporcionar à igreja algo bom, para desenvolver na igreja algo que lhe seja favorável, não para você, mas para a igreja. O que é então cultivar no seio da igreja? É edificar e fortalecer os nossos irmãos em Cristo. Porque a igreja, irmão, nada mais é do que nós todos reunidos em prol do nome de Cristo. Igreja não sou eu, igreja não é você, igreja somos nós. E aí acaba uma das maiores mentiras pregadas no século 21 pelo próprio diabo, dizendo que você pode adorar a Deus, que você pode servir a Deus sozinho na sua casa, porque Deus nunca prometeu estar no meio de uma pessoa, mas Ele prometeu estar no meio de 2 ou... Então precisa ter agrupamento de pessoas para Deus manifestar a sua glória naquele lugar. O começo da igreja, 120 pessoas, se tornaram quase 3.000 pessoas em uma pregação apenas. Por quê? Estavam reunidos. Como que começa lá Atos 2? E estavam todos, o quê? Reunidos em um só lugar. E de repente, se não há reunião, não há agrupamento, se não há igreja propriamente dita, isso que nós estamos vivendo hoje, não há glória de Deus e não há manifestação do sobrenatural. Entenda isso, irmão. Nós precisamos estar aqui para obtermos de Deus o seu favor e a sua graça maravilhosa. Ele alcança você. Você sozinho, você não é igreja, você é templo. Entende a diferença? Templo é um local onde o Espírito Santo habita. Não é isso que Estevão vai falar no seu sermão antes da sua morte? Mas igreja, só somos nós reunidos. Então nós vamos hoje falar sobre lavrar a igreja. Lavrar, cultivar algo dentro da igreja. Eu quero já marcar aqui alguns versículos. Vou usar o azul. Eu gosto de bastante cor.
Em Efésios, capítulo 4, dos versos 7 ao 16. Vou pedir para o meu auxiliar aí ler para mim, mas ele não lê tudo. Lê só os 2 primeiros, o 7 e o 8, por enquanto. Efésios 4 e 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que Jesus faz aí para todos nós meditarmos? Ele sobe, leva cativo o cativeiro e dá o que aos homens? O que significa a palavra dom? Vamos traduzir a maneira mais fácil de nós entendermos? Dom é quem falou? Um presente. Quem gosta de receber presente? Quanto mais que ele é bom, né? Se me der hoje, irmão, se você vir aqui hoje e falar assim, pastor, toma 200 de presente para mim, não precisa ser 250 já, eu vou ficar feliz. Se você der uma meia para mim, eu já vou ficar feliz. Porque eu gosto de receber presente, você se sente amado pelo presente. Agora é o seguinte, Deus, ele é maravilhoso, mas ele também é sábio por excelência. Ele consegue prever, não prever, porque ele sabe o que acontece no futuro. Então a pergunta para todos nós homens, eu vou escrever aqui, você tenha paciência. Vou pegar aqui meu tab, minha colinha, que é mais fácil, né? Se Deus deu dons aos homens, é isso que o versículo está falando? Que Jesus sobe ao céu, leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens, e o primeiro dom que ele dá ao homem, qual que é? O primeiro dom que ele oferece ao homem, a salvação, de graça. É o maior de todos os dons. Mas Paulo ele não vai falar só de um único dom. Ele vai falar de dons, no plural. Então quer dizer que Jesus, ao subir ao céu, ele deixa algo a mais, além da salvação, para nós. E a pergunta que não quer calar a todos nós homens, e as mulheres que aqui estão. Eu quero que essa pergunta martele na sua mente, até o dia que você começar a praticar o que nós estamos ensinando. Que tipo de trabalho Deus espera de mim? Opa, faltou um M. Se Deus me dá um dom, se Deus me municia, se Deus me dá uma ferramenta, e eu entendo que Ele é soberano e sabe de todas as coisas, quando Ele me dá algo para que eu possa desempenhar melhor o meu trabalho, eu preciso, no mínimo, saber que tipo de trabalho Ele quer que eu faça com a ferramenta que Ele me deu. Certo ou errado? Se Deus me deu uma enxada, se Deus deu para você uma enxada, Ele vai querer que você troque uma lâmpada com a enxada? Não. Se Deus te deu uma chave de fenda, Ele vai querer que você pinte a parede com a chave de fenda? Não tem lógica. Agora, Deus deu dons aos homens, para que eles possam desempenhar um trabalho, e esse trabalho você tem que entender, porque isso é com você tem que entender que ele é crucial para o crescimento e o desenvolvimento da igreja, e ele precisa ser desempenhado por você. Deus não te deu algo simplesmente porque achou você bonito, simplesmente porque Ele gostou de você. Isso Ele já deu a salvação para nós, por nos amar de uma tal maneira. Mas os dons, que não se referindo à salvação propriamente dita, mas os dons, os instrumentos, as ferramentas que Deus te dá, são para desempenho de um trabalho. E você precisa entender que trabalho é esse que Deus te chama. Porque isso, irmão, vai definir você cumprir ou não a ordem de Deus para o homem. Que é o quê? Qual que é a ordem? Que nós lemos em Gênesis 2,15. Lavrar e
e guardar. Cultivar e guardar. Se você não cumpre, você está deixando, se você não faz bem feito o seu trabalho, você está deixando de cumprir uma ordem de Deus, não é um pedido. E Deus pôs um homem, a ordem é a seguinte, quando Deus fala com o homem, Deus pega o homem, coloca no jardim e fala, produza e cuide daquilo que eu te coloquei na mão para fazer. É uma ordem à raça humana, ao homem, principalmente dito porque ainda não tinha a mulher ali. Vamos ler um pouquinho mais? Me ajude aí, meu assessor. 1 Pedro 4 e 10. 1 Pedro 4 e 10. Vai dizer um pouquinho de como essa ferramenta que Deus nos dá deve ser aplicada. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Olha que interessante o que Pedro vai dizer, movido pelo Espírito Santo. Pedro vai dizer assim, vamos lá, vamos ver se você entendeu. Cada um faça tudo o que aparecer para fazer, é isso que ele está dizendo? É isso que Pedro está falando ali no texto? Uma só pessoa cuida de tudo da igreja? É isso que Pedro está dizendo? O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que Deus vai dar a cada um um dom, uma ferramenta, um presente, para que com esse dom ele faça um trabalho que lhe é específico. É isso que Pedro está falando ou não? Mas qual que é o objetivo desse trabalho? É o começo do versículo. Qual que é o objetivo? Qual que é? Servir uns aos outros. Você tem que entender que aquilo que Deus te deu é para servir o corpo de Cristo. Irmão, corpo de Cristo é a representação física de Cristo no meio da terra. Você tem que entender que quando você serve a igreja, você não está servindo só um povo que tem carteira de membro, que vem num lugar específico, você está servindo o próprio Jesus Cristo, porque você está servindo o próprio corpo dele. É isso que nós não entendemos, por isso que é tão grave quando nós somos desligados do corpo de Cristo, quando nós somos desligados da comunhão com o corpo de Cristo, porque nós estamos desligados com a representação física na terra de Cristo. Porque nós somos Cristo na terra. E nós não entendemos e não damos valor ao que representa estar aqui na igreja. Ah, não, é só a placa. Ah, não, é só o... Ok, nós temos uma organização por trás. Temos CNPJ, temos todo o que a lei manda. Mas antes disso, veio o corpo. Sem corpo, irmão, não tem CNPJ, não tem organização, não tem nada, irmão. Sem Cristo morrendo na cruz, levantando um povo especial seu, zeloso, de boas obras, não tem nada do que você vê. Então, por isso que quando você serve a igreja, você não serve a um pastor, você não serve a um irmão, você serve o próprio Cristo. E tem muitas pessoas que não estão entendendo isso, estão achando que devem servir a instituição. Irmão, a instituição não vai levar você para lugar nenhum. O que leva, irmão, é o que a instituição representa e carrega, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós seremos e continuaremos sendo os pés de Cristo aqui na terra, as mãos de Cristo aqui na terra, o corpo de Cristo aqui na terra para fazer aquilo que Ele manda. Amém? Agora vamos entender um pouquinho mais do que são esses dons. Eu vou elencar aqui duas. Eu não vou apagar essa pergunta não. Se você não está entendendo, eu quero que você, se você não entendeu o que está escrito aqui, depois você me pergunta, mas essa pergunta deve incomodar você. Dois textos importantes para nós lermos. Romanos 12, 6 a 8. E 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 28. A palavra de Deus vai ter várias listas
ou algumas listas dos dons. Mas vamos destacar esses 2 versículos que dizem muito bem a respeito dos dons que Deus nos dá. E depois eu quero entrar em uma outra esfera de uma outra coisa que às vezes nós ficamos apenas limitados ao que está escrito aqui, pensando que isso aqui limita todo o nosso trabalho, mas não é bem assim. Romanos 12, 6 ao 8. Leia para nós lá. Doze, 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. 7. Próximo. Pode pular em mais um, meu querido. 7 agora. Aí. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. 8. 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia com alegria. Vamos lá, volta de novo para mim ali, Eduardo, por favor, volta para o 6 de novo. Irmãos, para que vocês entendam bem, vocês vão me ajudar agora. Fixar na memória de vocês. Me ajude a elencar, já vai achando aqui o 1 Coríntios 12, 28. Me ajude a elencar aqui, no Romanos 12, 6 ao 8, quais são os dons que Paulo está falando. Vamos lá? O primeiro. Qual que é o primeiro dom que aparece nesse versículo? Qual? Todo mundo junto, irmão. Vamos exercitar a nossa... Vamos sair do comodismo aí, vamos lá. Qual que é o primeiro dom que fala ali? Então, vou escrever. Assim que escreve? É. Vamos lá. Aí acaba o desse versículo. Versículo 7. Qual que é o segundo dom ali que fala? Ministério. A minha versão aqui vai dizer eu vou mudar essa palavra, que eu acho um pouco melhor. A versão que eu estou usando é a Nova Almeida atualizada, se eu não me engano. Aqui fala de serviço. Diaconia, entendeu? Esse tipo de serviço, de servir. Vamos lá. Vamos para o próximo. Qual é o outro que aparece depois de ministério ou de serviço? Isso, tem um irmão que está falando bem animado lá, desse jeito que eu gosto. Ensino. É mais um. Vamos mais um aqui, depois nós mudamos para o outro lado. Qual que é o próximo que vai falar no versículo 8? Não, desculpe, no versículo 7 ainda tem mais um. Exortar. Vamos colocar aqui diferente, vamos mudar essa palavra, porque exortar tem uma conotação muito complicada no nosso jeito. A gente pensa que exortar é descer lenha nas costas do irmão, né? Vamos mudar um pouquinho? Vamos colocar diferente? Vamos colocar aqui como encorajar. Porque a palavra exortação, ela caiu num vício nosso. Nós viciamos em falar que quando é exortar, é só para poder disciplinar a pessoa, né? Só para poder bater, só para poder, né? A gente tem esse problema, a gente não sabe usar a palavra do jeito que ela deve ser utilizada. E ela é mais no tom de encorajamento, de auxílio. Você auxilia também ensinando, educando, disciplinando, claro. Mas é nesse sentido mais, a gente leva muito para o outro lado. Vamos para o próximo, versículo 8. O que? Reparte. Vamos colocar contribuir. Esse é o dom que quase ninguém quer, né? Vamos lá para o próximo? Qual que é o próximo? Presidir. Vocês se desanimaram? O que? Preside.
Vamos todo mundo junto? O que? Vamos mudar? Liderança. Liderar. E vamos para o último da lista. O que exercita misericórdia. Dom da misericórdia. Misericórdia, né? Mas o que são essas coisas, irmãos? São dons. Para que servem? Para que essas coisas servem? Irmão, para que eu tenho dom de profecia? Para mim poder ser o maior pregador do planeta Terra. E pregar, nem tem mais, né? Vamos pregar nos Gideões. É para isso que serve. É para isso que Deus te deu o dom. É isso, né? Está escrito aqui na Bíblia. Pregar nos maiores congressos. Pregar nos maiores igrejas. É isso que está escrito. É para isso que serve, né? Quem pode me ajudar? Qual que é a finalidade da profecia? O versículo, acha aí para mim alguém, o versículo que fala da profecia. Ela tem 3... Vai chegar, acha lá, depois você lê. Quem achar, leia para mim, daí assim que achar, levanta a mão e lê. Serviço. O dom de servir. Tem pessoas, irmãos, que eles são maravilhosamente inspirados por Deus para servir as pessoas. Tem pessoas, se você pedir para ele servir, ele vai fazer com uma má vontade, que não explica. Mas tem pessoas que, se eu falar para servir, ele cava um buraco, entra dentro, fecha o buraco e ainda dá um sorriso lá debaixo do buraco. Pela alegria e pelo dom que Deus desempenhou na sua vida. Isso é um dom. Todos nós devemos servir, todos nós devemos. E tem pessoa que tem extrema facilidade, porque Deus o agraciou com isso. Ensino, maravilhoso. Ensino, aquela pessoa que... E Paulo vai fazer a recomendação que a pessoa que tem o dom de ensino, ele tem que continuar exercitando o dom. Então, ele recebe o presente de Deus, de poder comunicar as verdades sagradas, e ele ainda tem que continuar aperfeiçoando. É como se Deus desse um facão para ele, bem grande. E ele não pode deixar aquele facão de maneira nenhuma perder o fio. Então, ele fica com a lima lá toda hora. Então, leia aí para nós. Qual que é a função da profecia? 1 Coríntios 14, do 3 ao 5, vai dizer: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Olha aí, pronto, só precisa aí. Lê de novo. O faz para? Faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. É serviço ou não é? Você não faz para você. Você faz porque outros precisam daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Então quer dizer que se eu tenho o dom da profecia e eu precisar ir no buraco de tatu para profetizar para uma pessoa, eu tenho que ir e tenho que ainda arcar com toda a despesa da gasolina e do pedágio. Ou você pede para Deus, não me dá dom nenhum. Todo mundo quer, mas ninguém quer a responsabilidade de tê-lo. Ensino. Irmão, pessoas que têm o dom de ensino, são pessoas que muitas vezes abrem mão, feriado, de noites de sono, de momentos com a família, para poder cada vez mais se aperfeiçoar no ensino. Não é brincadeira. Mas sabe qual que é a recompensa dessa pessoa? Quando ele ensina uma pessoa ou 1000 pessoas, a satisfação está: estou gerando algo maravilhoso para o reino de Deus. E às vezes não vai receber oferta. Às vezes não vai receber nada. Às vezes ainda vão sair criticando. Mas se de 10 que criticaram, falaram mal, 1 recebeu a transformação, já está pago o trabalho. Encorajar. Quantos irmãos eu já vi isso? A minha falecida avó, eu acredito que ela tinha esse dom. Ela tinha um jeito todo peculiar de encorajar a gente. Os irmãos que conheceram sabem como era. Ela dizia as palavras que nós precisávamos ouvir.
e que com certeza nos machucariam se fossem dito por outras pessoas, mas ela falava e a gente estava apanhando e estava dando risada. Você está certo, irmã Irene, é isso mesmo, eu tenho que mudar. Ela tinha esse dom. Contribuir. Todo crente deve contribuir. Agora, esse dom, irmão, é aquele irmão que ele tem tanta fé na provisão de Deus, naquilo que Deus vai dar para ele, que ele não tem problema nenhum em dar tudo que ele tem. É um dom. E Deus o supre, porque Deus confia nele. Por isso que Deus deu o dom para ele. Todos nós temos que contribuir, porque nós temos que matar um pecado chamado avareza no nosso coração. E não contribuir só na igreja, irmão. Contribuir com tudo. Contribuir com uma pessoa necessitada, com o irmão necessitado, com a igreja, com as coisas que aparecem para nós como oportunidade. Mas tem pessoas que eles extrapolam o limite. E essas pessoas, com certeza, irmão, vão ter coisas que nem eu e você temos. E talvez nunca teremos. Porque essas pessoas, à medida da fé deles, está muito mais vinculada à confiança em Deus do que no próprio braço. Liderar. Esse que eu quero, pastor. Esse é bom. Para você perder noite de sono também. Para você se preocupar, para o cabelo ficar branco, para você ficar doente. Esse é bom. Mas em todo caso, irmão, não existe nada melhor do que quando você chegar no céu e encontrar aqueles que você liderou para ir em rumo à mansão celestial. A recompensa do líder é talvez uma das únicas que é mais difícil de ser palatável. Porque elas muitas vezes não vão ser vistas nessa vida, mas só na eternidade. E misericórdia. Irmão, você já esteve numa reunião com alguém que você está tratando o assunto, que você ia pegar uma pessoa pelo pescoço, ia matar, enterrar, picar os pedacinhos, enterrar e tacar fogo em cima para ninguém ver? E uma pessoa levanta e fala assim, mas por que a gente não faz dessa forma? A pessoa lá errou dessa vez, mas a gente pode ajudar ela. Uma pessoa que exerce o dom da misericórdia. Eu não vou me delongar mais. E agora nós vamos para o versículo de Romanos. Vocês entenderam? Esses são dons espirituais que Deus dá a cada um de nós. Isso, irmão, não é uma lista fechada. Não pode ter nenhum outro. Não. Isso é uma lista que vai nos guiar, nos mostrar aquilo que nós podemos fazer. Mas existem muitas outras coisas. Qual que é o seu dom? Dentro desses aqui, tem algum que você se assemelha? Tem algum que você fala assim, olha, eu acho que eu tenho esse dom. E se você tem esse dom, algum desses aqui, por que você não começou a servir a igreja ainda? Porque você não começou a produzir na igreja ainda, com o dom que Deus te deu. Rapaz, tem uma parábola, lembra? Que fala do camarada que recebe em terra, lembra? Um que recebe o talento em terra. O que Deus vai falar para ele? O que o Senhor vai falar para ele? Servo bom, o que enterrou, né? Ele vai chegar assim, rapaz, é bom, você enterrou meu talento, meu dinheiro. Que bom, dei para você, você enterrou. É isso que Deus fala, né? Irmão, não é fácil não. Pronto? Vou apagar. Pode ler lembra o Coríntios lá? Coríntios o quê? 1 Coríntios 12, 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Vamos lá de novo, exercíciozinho. 1 Coríntios 12, 28. Quais são os dons que aparecem ali? Me ajude. Primeiro, a uns Deus pôs na igreja, primeiramente, como? Eu já vou explicar. Porque senão daqui a pouco vão querer consagrar a gente apóstolo aqui já. Para com essa palhaçada. Apóstolo só tem 12, irmãos. As colunas do templo do Senhor na eternidade. Era para ser Judas. Judas escorregou na casca de banana. Entrou Matias no lugar. Judas perdeu Judas perdeu uma oportunidade. Vai fazer o quê? Apóstolos são os 12.
13 com Paulo. Vamos colocar Paulo ali também, mas acredito que, segundo o livro de Apocalipse, eu vou ver o nome de Matias lá. E graças a Deus, eu acho que eu não vou ver o nome de Judas, não. Mas é a minha opinião, né? Então, você tem que entender. Falou que é apóstolo, irmão. É camarada que está querendo pendurar uma melancia no pescoço. Tá? Porque nós não estamos aguentando nem com o pastor, irmão. Imagina com o apóstolo. Apóstolo, esse negócio é coisa de quem quer aparecer. Tá bom, mas depois do apóstolo tem mais lá. Em segundo lugar, Deus deu? Profetas. Profetas, irmãos. Ixi, ficou bonito, hein? Profetas. À luz do Antigo Testamento não existem mais. O último profeta, da maneira que o Antigo Testamento prega, é João Batista. É o último. Que tem o ministério de profeta como tinha à luz do Antigo Testamento. Hoje o profeta é aquele que carrega a mensagem de Deus. É aquele que leva a mensagem de Deus. Então o entendimento de profeta não é aquele do Antigo Testamento, tá bom? Isaías, Jeremias, Oséias, aqueles profetas, aqueles lá são do Antigo Testamento. Não tem mais aquele ofício, não tem mais aquele ministério mais, não existe. Fechou com Jesus Cristo. João Batista foi o último, Jesus Cristo veio para inaugurar uma nova dispensação, que nós conhecemos no dispensacionalismo que nós acreditamos. Mas você carrega a mensagem de Deus. E hoje também Deus deu um dom de profecia, propriamente dito, que Ele revela algumas verdades que estão ocultas para algumas pessoas. Mas vamos lá. Tem mais alguns ali, né? Profetas. Em terceiro o quê? Doutores. Mas doutores você pode colocar também como mestres. Barulho chato. O que são essas pessoas? Aqueles que têm a incumbência de ensinar a igreja. E essas pessoas, irmãos, eles vão ser averso a todo tipo de heresia que entra na igreja. Eles têm a giriza de qualquer palavra que foge dos princípios bíblicos. Porque é o dom que Deus deu para eles. Eles exorcizam hereges. No sentido de, por quê? Porque neles arde uma chama de proteger e conduzir pela única e verdadeira verdade, que é a palavra de Deus. Se foge da verdade bíblica, eles já se estremecem. Esses são os doutores ou mestres. A função de ensinar a igreja, ensinar o corpo de Cristo. Depois, ele vai dizer o quê? Milagres. Quem já viu uma pessoa orar e Deus realizar milagres? Não, milagres é diferente do dom de cura. Operação de maravilha. O irmão orar para você e falar, amanhã Deus vai te dar uma resposta para tal e tal coisa, ou vai fazer tal e tal coisa acontecer, ou mesmo hoje. Ó, a previsão é que vai chover canivete hoje. Erguer a mão, orar e parar a chuva, no mesmo momento. Isso é Deus usando a pessoa no dom de operação de milagres, operação de maravilhas. Coisas sobrenaturais acontecem de acordo com o dom que Deus presenteou àquela pessoa. Você já viu isso acontecer? Eu já vi. Eu já vi. E acontece, tá? Tá, vamos para o próximo. Qual que é o próximo? Me ajude lá. Curar. Tem pessoas que não acreditam que Deus cura mais. Mas eu já vi. E Deus já me usou para orar e curar pessoas. A serviço da igreja. E esse dom é muito engraçado, irmão. Porque esse dom, se a pessoa está quase morrendo, 3 horas da manhã, o camarada, se ele tem o dom, ele vai atrás. Deus o chamou para isso. Próximo. Socorros. Vamos ver. Isso. Vamos colocar aqui ajuda. Aquele camarada que sai
Você ligou, ele vai correndo resolver o problema? Deus colocou no coração dele essa necessidade e essa vontade. E tem muitas vezes, muitas pessoas que não entendem. Porque ele vai perder tempo, ele vai perder dinheiro, vai perder um monte de coisa para ajudar outro, para socorrer uma pessoa, para estar lá auxiliando. Porque Deus colocou no coração dele essa necessidade. Vamos lá. Qual que é o próximo? Governo, novamente. O mesmo de liderança. Isso aí é aqueles que administram aquilo que é físico. E também as pessoas. Ou você acha que a igreja ela começou em Atos? Ok. E nunca, né, a igreja primitiva nunca teve dinheiro, oferta, nunca teve dízimo, nunca teve essas coisas? Você acha que não? Sempre teve dinheiro envolvido. Sempre para a obra continuar existindo. Havia ofertas, contribuições, haviam dízimos, haviam tantas coisas. E isso era administrado, porque senão colocava na mão de Judas, e Judas metia a mão. Lembra do Judas? Diz que Judas metia a mão na bolsa da coleta. Pegava para ele. Então Deus municia pessoas com dons. Ele coloca, mas ele não tira. E quando ele põe a mão, Deus prospera. A igreja está um caos, não está entrando um centavo. O camarada chega, começa a entrar dinheiro não sei de onde. E ele começa a administrar de maneira eficiente. Por quê? Porque Deus lhe deu o dom. Mas calma que não vai chegar em outra coisa também. E o último, qual que é? Vamos colocar línguas. Línguas estranhas. O que muitas denominações não acreditam mais. Mas não sou eu que estou falando, irmão, é a Bíblia. Existe o dom de variedade de línguas. Existe o dom de interpretação de línguas. Talvez você não tenha visto, porque ultimamente acho que até nós mesmo, tem pessoas que dentro do nosso meio, até obreiro, que não acredita mais que Deus interpreta, Deus usa, Deus tem esse dom. Mas existe, eu já vi, e é maravilhoso. É a coisa mais linda, irmão. O irmão levantar falando em língua estranha, um outro levantar e interpretar. E até com as pausas, irmão, até na hora. O cara está falando lá, o cara já está traduzindo aqui. Ele não terminou de falar, já está com a palavra na ponta da língua. E fala a vírgula. O irmão fala, e Deus mandou dizer e tal e tal. A vírgula o irmão interpreta. Eu não entendo o que é isso. É muita sincronia, né? Parece que até conversaram o que eles iam falar. Mas não é, irmão. É Deus usando os seus dons para servir a igreja. E geralmente não é para palhaçada. Geralmente não é para... Não, geralmente é para a edificação da igreja. Já vi muito isso. Muito não vou exagerar. Já vi algumas vezes. E é maravilhoso, tá? Você sente a presença do Espírito Santo, que você fica quieto também, né? Temor invade você naquela hora, você quer só ouvir. Pode pagar? Só que, irmãos, uma outra coisa, isso aqui são os dons. Isso aqui vem apenas da parte de Deus para nós. Entendeu? Isso aqui não é inato. Você não nasce com isso. Isso aí é Deus que te dá. São dons. Agora, existe uma coisa que também você pode aplicar na obra de Deus. Eu vou ver como é que escreve aqui. Eu duro que uma vergonha de escrever errado. Mas eu acho que eu vou tentar escrever certo. Existe uma coisa que todo mundo pode ou nascer com, ou trabalhar para desenvolver, que são as nossas... Assim que escreve, aptidões? Viu daí, tem I ou é P mudo? Vocês são bons, hein, de português, hein? Aptidões. O que é aptidão, irmão? Um exemplo de uma aptidão. Tem uma pessoa que tem 1,60 m de altura. Ela vai ter mais facilidade ou menos facilidade de, por exemplo, jogar vôlei do que de uma pessoa que tem 2 metros. Mais dificuldades, né? Uma pessoa de 1,60 m. Então, a pessoa que tem 1,90 m, vamos colocar aí, ela tem uma aptidão mais acentuada para poder jogar vôlei do que a de 1,60 m, certo? Isso é natural. Ela escolheu ser grande?
Não, a genética contribuiu. Estou falando um exemplo aqui para ficar bem fácil a assimilação. Mas tem pessoas que têm muita facilidade com números. Tem pessoa que tem muita facilidade em falar em público. Tem pessoas que têm muita facilidade, e pasmem, existem mesmo. Eu conheci um camarada, infelizmente o Senhor o recolheu. Mas tem pessoa que tem, irmão, se deixar, ele derruba essa igreja com o próprio braço. Ele tem força sobre-humana quase. Tem pessoas que têm facilidade com estratégias. Ele pensa, já prevê faz todos os cálculos, já traz aqui e já resolve os problemas. São aptidões que tem. Essas aptidões podem ser tanto naturais, de nós podemos ter elas naturalmente, como é o caso da altura. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bem fácil. Olha lá, levanta em pé, Valdeci, faz favor. Todo mundo está vendo o Valdeci ali? Tá vendo? Todo mundo está vendo ele. Vem aqui, Valdeci, vem aqui. Vamos usar você como exemplo. Tem que aproveitar. Quando vem, tem que aproveitar. Fica aqui do meu lado aqui, do meu lado direito. Meu braço direito. Vamos ver aqui. Numa briga, quem ganha? Sério, falando sério, quem ganha? Quem vai ganhar? Eu vou ganhar na briga? Não, eu não vou nem chacoalhar esse homem. Olha só, nem mexe. Agora, se ele só dá uma trombada em mim assim, de ombro igual jogador, não, é melhor não. Quem tem aptidão para uma luta corporal? Quem tem mais, irmão? É lógico ou não é? Não, melhor não. Muito obrigado, você. Obrigado. Ele quer a oferta. São aptidões. São pessoas que destacam mais do que outras. E tem coisas que podem ser desenvolvidas. Pois é. Aí com Jesus, aí não tem nem Valdeci que para na minha frente. Só eu respirar perto dele, ele já cai. Mas existem aptidões que são naturais e aptidões que podem ser desenvolvidas. Por exemplo, uma pessoa que vamos pegar o exemplo de falar em público. Pessoa que fala em público bem, ela pode aperfeiçoar ainda mais esse talento, essa aptidão? Sim ou não? Se ela estudar, se ela sempre falar, se ela sempre ler, cada vez ela vai ter mais artifícios para desenvolver o talento. Por exemplo, o irmão Eduardo, ele tem facilidade, acredito, para interpretar texto. Tem que ter, né? Senão está lascado na profissão dele. Ele tem que interpretar a interpretação dele. Então, eu acredito que ele já tem a aptidão há muito tempo. Mas ele vai desenvolvendo conforme mais ele lê, conforme mais ele estuda, conforme mais ele busca aprimorar. E essas aptidões podem ou não podem ser usadas para o reino de Deus? Você lembra, irmão? A palavra vai dizer isso, que Deus vai levantar homens no arraial de Israel, no meio do povo hebreu, para construir o tabernáculo. Vocês lembram? E ele levanta pessoas para poder para esculpir e fazer os objetos de metais preciosos. Lembra? E depois daquilo lá, irmão, você não vê Deus levantando. Deus levantou metalúrgico, ourives. Não vê. Deus pega uma aptidão da pessoa e usa para o reino de Deus. As pessoas vão construir o tabernáculo, vão tecer as cortinas, vão construir a arca da aliança através daquilo que eles já têm de natural deles. Eles aprenderam com seus pais, avós, e vão aplicar aquilo na obra. Agora a gente fica pensando assim, não, irmão, é que o único dom que tem para mim servir, a única maneira de eu servir a igreja, ou é cantando, ou é pregando, ou é não sei o quê. Irmão, Deus quer te usar naquilo que você tem, até nas suas aptidões. E aí, eu sou bom eletricista, e a igreja não tem fio. Eu sou bom, eu sei mexer com som. A igreja não tem som. Eu sou bom, irmão, para lavar janela. A igreja não tem janela. Irmão, tudo é para o serviço do reino de Deus.
E tudo Deus está computando, irmão. Tudo Deus está fazendo questão de ver. Eu te dei, eu permiti, eu criei situações para que você desenvolvesse para o meu serviço. Um gestor, um gerente, uma pessoa, N funções que é que tem. Irmão, eu posso citar aqui muitos irmãos que eu conheço e posso falar. Você tem aptidões que servem para o reino de Deus e podem ajudar o teu irmão, pode ajudar a tua irmã a desenvolver ainda mais o ministério que ela tem. Você pode servir ainda mais. Aptidões. Um camarada, por exemplo, um camarada que trabalha no setor de compras. Sabe o que é setor de compras? Aquela pessoa que é responsável, sabe por comprar? Nas empresas, as empresas têm isso aí. Essa pessoa, ela manja de fazer orçamento, ela sabe aonde procurar o melhor preço, aonde conseguir os melhores descontos, como comprar, de que maneira comprar. Irmão, a igreja, olha, uma taça isso aqui teve que comprar, esse púlpito teve que comprar, esse quadro teve que comprar, todas essas coisas teve que comprar. Então uma pessoa não pode usar uma aptidão que ela tem para auxiliar no reino de Deus? Pode. Por que a gente não faz? Então a pergunta que é, ou talvez uma dica que eu dou a você que tem ou dons ou aptidões, é essa, a dica que eu dou. Esteja, irmão, sempre atento à necessidade e à oportunidade que surgir. Pastor, nós compramos, a igreja comprou a chácara. Por exemplo, foi feito isso. Tem irmão aqui que manja de roçadeira em motosserra. Tinha umas árvores caídas lá e a grama estava alta. Os irmãos foram lá, teve um irmão lá que se você não arrancasse a roçadeira dele, ele não parava, ele virava o dia roçando. Cara, como é que pode ter energia? E eu, como não sei fazer nada, eu ficava só fazendo força, né? Porque quem não sabe fazer, tem que fazer força. Mas o irmão estava servindo a igreja, sim ou não? E ele estava alegre lá, pegava a roçadeira e eu falando assim, meu Deus, eu cabo com essa roçadeira em 2 minutos. Não cabo nem com a grama, com a roçadeira. Mas entenderam? Vamos voltar lá para Efésios, então? Lembra, nós lemos o livro de Efésios, o começo. Mas aí a palavra continua. Lê para nós, Anderson, por favor. Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu os uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos lá. No versículo 11, volta lá para nós, Eduardo, por favor, no versículo 11. Ele vai citar 4 ministérios. Podemos descartar um, porque o apostolado, vamos tratar talvez, quem sabe, como os missionários. Mas tudo bem. Ele vai citar 4. Quais são os 4? O primeiro ali é apóstolos. O segundo? Profetas. Isso. Pastores e doutores estão reunidos no mesmo grupo. Ok. O que essas pessoas, esse grupo que está sendo citado aqui, tem em comum? Deus deu eles para quê? Para trabalhar com o quê? A resposta não é com os irmãos, não. Qual é a ferramenta que essas pessoas, que você está falando, qual a ferramenta que o apóstolo usa, qual a ferramenta que o profeta usa, qual que é a ferramenta do evangelista, qual que é a ferramenta do pastor doutor? Tem uma ferramenta em comum entre eles, qual é? Alguém falou? Mais alguns irmãos falaram? Não, outra. Os outros irmãos falaram aí. A o quê? A palavra. Todos eles têm algo em comum. A palavra. Por quê que Paulo vai dar uma ênfase para essas pessoas? Ele vai colocar ali, tendo em vista o quê? O versículo 12.
como vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos lá, irmão, vamos lá. Para você se formar na pré-escola, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, o que você precisou? Estudar, beleza. Você ia lá, estudava, ficava lá parado na sala, estava sozinho, é isso que acontecia? O que tinha lá? Pessoas, quem que era? Para você se formar, você tem um? Para você aprender, você tem que ter um? Por que Paulo está dando ênfase? Porque o ministério do ensino, o ministério da palavra, ele é mais um dentre os outros, irmão. Você tem que entender isso. Mas ele é, muitas vezes, o ponto de partida para muitas pessoas desempenhar o seu ministério. Por isso que ele tem que ser dado uma atenção especial. O ministério da palavra, ele é especial porque ele é o ponto de partida. Sem o professor, a gente até sobrevive, mas a gente deixa de aprender um bocado de coisa. Ou a gente aprende a fazer do jeito mais difícil, em vez de fazer do jeito mais certo. Certo? Mas tem uns professores que complicam mais do que ajuda, né? Mas esse ministério de ensino é o start para um ministério de muitas vidas. Você consegue entender que tem muitas pessoas que Deus vai usar para curar, mas ele precisa muitas vezes ouvir alguém ensinando sobre cura? Então, por isso que Paulo, ele vai fazer a questão de destacar esse ministério. Tudo começa pelo quê, irmão? Quando nós falamos que tudo esses homens têm em comum, começa pela palavra. Eu já estou encerrando, prometo. Anderson, por favor, leia para mim. Agora você vai ter trabalho, hein? Porque nós temos tanto o serviço coletivo, que é o serviço da igreja como um todo. O que eu estou fazendo aqui é servir a igreja, a coletividade. Se a maioria não gostar, tomara que pelo menos uns 2 ou 3 gostem. Mas existe esse serviço em servir a maioria ou a coletividade, mas existe também uma outra forma de você praticar os seus dons, que é você servindo ao seu irmão, ao indivíduo, que também é serviço. Vamos ler algumas referências a esse respeito? Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2. Eu vou escrevendo aqui. Posso ler? Pode. Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Acha aí, 1 Tessalonicenses 5,14. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Hebreus 3,13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Esses 3 versículos vão falar do quê? De um ministério, de um dom, de um serviço sendo aplicado, não à coletividade, mas aplicado à individualidade das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Olha que interessante, irmão, como nós podemos ser úteis na obra de Deus. Às vezes você está esperando a oportunidade da sua vida para poder cantar para um grande número de pessoas, poder pregar num culto, naquele culto maravilhoso, naquele congresso. E às vezes Deus está querendo te usar para servir um precioso salvo e eleito pelo seu sangue. Uma pessoa. E a gente não dá valor a uma pessoa.
Sendo que, quando nós somos confrontados com aquele versículo que fala, mais vale uma alma do que o mundo inteiro, né? A gente cai na real e fala, realmente, eu preciso me desdobrar para ajudar as pessoas. Então, se você faz para um, irmão, Deus não enxerga a quantidade. Deus enxerga a sua disponibilidade em fazer a obra dele. E às vezes aquele que fez um vai ganhar um galardão maior do que eu fez 1000. Sabia disso? E daí? Existe uma grande ilustração que fala assim que um pregador, ele era um pregador de multidões. E ele sempre pregava. Quando chegou no céu, ele esperou um galardão enorme. Porque ele pregava, muitas pessoas se convertiam e tal. E quando ele chegou lá, ele olhou para aquela coroa maravilhosa, vamos supor que seja coroa, mas não é, né? Ele olhou para aquele galardão e falou, aquele lá deve ser meu, imagina, eu sou o pregador falando de tal. E foi perguntando, Deus, aquela ali é minha, né? Não, senhor. Aí foi indo, foi descendo os galardão, até chegar num pequenininho lá. E Deus entregou para o pregador aquele pequenininho. O pregador falou assim, mas como é que pode? Quem será que se agrandou? Aí foi ver de quem que era a coroa grandona, o galardão maior. Era daquela irmã que intercedia por ele todas as vezes que ele ia pregar. O ministério dela foi reconhecido mais por Deus nessa ilustração do que o ministério daquela pregação tão eloquente, itinerante que tinha, que é necessário, é boa, mas tinha alguém que fazendo um serviço muito mais especial nos bastidores, ninguém via. O ensino, irmãos, a pregação da palavra, o ensino, ele é aquilo que vai dar o start para que a igreja comece a girar. Você dá a partida no carro. Quando você dá a partida no carro, quem é mecânico sabe. Qual que é a primeira coisa que tem que funcionar para o carro pegar? Tem o quê? Porque a parte elétrica tem que funcionar, né? Se não tiver a parte elétrica, não tem ignição e não tem explosão. Não tendo explosão, não tem queima de combustível, o carro não anda. Então tira a bateria, irmão. Você pode estar com o tanque cheio que não vai funcionar, não é verdade? Não vai dar nem sinal lá, né, Denilson? A pregação é a bateria que vai permitir que o Espírito Santo dê a partida no carro, que é a igreja, e ele comece a andar. Está entendendo? Consegue entender? Por isso que Paulo dá essa ênfase. Vamos terminando aqui. Por último, Efésios 4:13, Anderson. Vamos terminar ali o capítulo de Efésios, a parte que nós temos, porque tem um motivo do serviço da igreja. Paulo vai elencar esses dons, mas ele vai elencar esses dons por um motivo. E aqui ele vai terminar dizendo, Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é a necessidade de ter tudo isso? Porque as pessoas que servem a Deus precisam desenvolver a sua fé, precisam crescer, precisam estar cada vez mais prontas e preparadas para aquilo que Deus tem para a vida delas. E a igreja precisa ser maior, mais pujante, mais viva, mais usada na terra para fazer a diferença. Então por isso que Deus usa pessoas com dons, para poder servir a cada um. E a maneira que vamos servindo, pessoas vão despertando os dons que Deus os deu, e eles vão servindo mais, e a igreja cada vez mais cresce. Agora uma coisa para nós encerrarmos, não há como o homem que aqui está querer exercer qualquer ministério sem isso. Qualquer aptidão, quer trabalhar para Jesus, quer ser obreiro, quer fazer qualquer coisa. Irmão, não existe maneira, se você não aplicar isso para a tua vida, eu vou falar agora. Se você não fizer isso, esquece qualquer coisa, que colocar na tua mão não vai dar certo. A palavra vai nos garantir que nós, para podermos fazer qualquer coisa para Jesus, nós temos que ter um pleno conhecimento da sua palavra. Quando Paulo vai fazer a instrução, acho que é em Timóteo que ele vai falar, né? Se eu não me engano é Timóteo, alguém me corrige se não for. Ele vai dizer que o obreiro ele tem que ter o quê? Ele tem que
manejar bem a palavra. Irmão, porque pensa bem, eu trabalho na igreja, eu sirvo ao Senhor, eu faço a obra de Deus, e a primeira pessoa que me confrontar, eu não tenho argumento para defender a minha fé. Eu nem sei por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Porque eu não conheço o Deus que eu sirvo. E eu tenho que conhecer o Deus que eu sirvo pela palavra. Salmo 1. O livro de Salmo vai começar com essa recomendação. Salmo 1, verso 1, 2 e 3. Leia para nós antes, por favor. Vocês sabem de cor, irmão, mais do que eu. Vocês manjam mais do que eu do que a palavra. Mas olha, o livro de Salmo, o maior livro da Bíblia, com diversos aconselhamentos para nós, vai começar com essa instrução simples e prática. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Eu posso até tentar fazer um exercício aqui, para você entender por que se você ter o coração, a palavra no seu coração e o coração na palavra, vai fazer a diferença no ministério e no serviço da igreja. Simplesmente pelo verso 3. Porque se Deus está falando, através do salmista, que a pessoa que ama a palavra, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que ele dá o fruto no tempo certo, que as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. O contrário pode também ser verdade. Faz o exercício ao contrário. Eu não medito na palavra, eu não leio a palavra, eu não busco a palavra, eu não me aperfeiçoo na palavra, eu não dou fruto no tempo certo, eu vivo murcho, tudo que eu faço não prospera. Então por que eu vou querer um homem desse trabalhando na obra de Deus? Fica na tua casa. Por isso que muitas vezes aquilo que você tem tentado fazer não prospera, porque você não gosta de palavra. E por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite de quinta-feira, para você entender que isso que você veio fazer aqui não é por mero capricho, é porque Deus tem algo na tua vida, mas para antes de você fazer, você tem que estar com munição para poder guerrear. Você não foi chamado para brincadeira. 2 Timóteo 2,15 vai dizer: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A aprovação aqui vem antes de se apresentar. E o que acontece? Ele vai dizer aqui, o salmista ele vai dizer antes de falar que tem que ter, estou encerrando, eu estou animado hoje. Que é feliz aquele que não senta na roda dos escarnecedores, que não se detém, vai dizer aqui os conselhos, aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Não é isso que vai dizer? Como que a pessoa consegue não se assentar nesses lugares? Como que a pessoa consegue desviar disso, irmão? Quando ele tem a palavra no seu coração. Quando ele ama a palavra. O inimigo pode bater, irmão, ele vai bater para cair. Porque eu estou firme na rocha que é Cristo. A rocha angular que o mundo desprezou, eu não desprezo. Eu sou moldado por ela. A pedra de esquina, pelo qual eu sou alinhado às demais pedras que são a igreja, que é a igreja, é a palavra de Deus que me ensina como eu devo ser. Agora o camarada quer ser obreiro, o camarada quer ser qualquer coisa, o camarada quer ter dom, quer ter tal, mas nem lê a palavra e nem vem nem no culto de ensino, não vem nem na escola dominical, não senta para aprender. Irmão, sabe o que você é? Você é bobo. Você é bobo, você não serve para nada. Porque para servir para o meu Deus, tem que apresentar-se aprovado e tem que saber o que essa palavra está dizendo. Porque essa palavra muda a minha e a sua vida e vai mudar as vidas daqueles que estão ao seu redor. Gessé, você acredita que tem crente que acredita em horóscopo? Sabe por que acredita, irmão? Porque não tem a palavra no coração. Eu não preciso de horóscopo, porque aqui tem tudo que eu preciso. Aqui tem falando assim para mim, Jesus falando, qual que é o seu horóscopo, meu filho? Qual que é o teu negócio? Eu vai falar assim para mim, ó, o meu negócio com você é o seguinte, eu vou preparar para você um lugar, para que aonde eu esteja, você esteja comigo. A minha vida vai ser regida por isso.
almejo vê-lo, eu quero encontrá-lo, eu quero andar com Ele, eu quero estar com Ele. E essa palavra vai me dizer como conseguir fazer isso. Eu não preciso do jornal e ver lá, signo, barata. Então barata, você hoje vai ser decepção amorosa. Não, irmão. Deus me deu uma esposa, não foi o horóscopo que me deu uma esposa. Deus me deu um filho, não foi um horóscopo que me deu um filho. Deus me deu, não foi um guru que me falou isso. Deus me deu porque Ele cumpre a sua palavra. Quando a palavra está em mim, eu vivo a palavra, eu sou a palavra e Ele vai cumprir a palavra. Chegou a cansar agora, hein? Para terminar, desculpe passar do horário. Eu estou aleluiado hoje. 1 Pedro 2, 5. 1 Pedro 2, 5. Olha que interessante. 1 Pedro 2 e 5. Preste atenção, irmão. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando nós somos edificados individualmente pela palavra, eu sou edificado. O que é edificar, irmão? Crescer, ser construído, ser trabalhado em cima, ser aperfeiçoado, certo? Quando eu sou aperfeiçoado pela palavra, porque ela tem esse poder de mudar até você e eu, que é os piores da terra, tá? A palavra muda. Quando eu sou edificado, eu tenho a possibilidade de edificar a igreja de Cristo também. Sem isso, irmão, esquece. Amém? Desculpe pelo horário, eu me empolguei. Mas eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês. Temos alguns avisos aqui, quero dá-los rapidamente. Sábado agora, nós teremos o nosso culto com o departamento infantil. O culto é uma benção. É muito bom. É para aquele culto que você veio pensando que Deus já me deu uma lição nesse culto, irmão. Eu vim um dia pensando assim, vai ser só brincadeiraiada. E o Espírito Santo falou tanto comigo. Ele falou, lembra até hoje, falou sobre a pesca maravilhosa. O Espírito Santo me falou assim, cala tua boca, fica sentado aí que você vai aprender agora. No culto da criança. Eu falei, beleza, Deus, o Senhor que manda. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, escola dominical em todas as nossas congregações. E à noite, nós tínhamos feito o planejamento, o pessoal mudou tudo já, né? Nós tínhamos feito o planejamento de mudar aqui na sede primeiro, para depois passar para as demais congregações. A alteração do horário do culto. Nossos cultos aos domingos irão começar às 19 horas. E nós teremos o limite de encerramento dele às 21 horas. É o limite, não pode passar de 21 horas. Passar de 21 horas, tem que baixar lá a viatura da Assembleia de Deus e mandar fechar. Mas é para o horário limite 21 horas. Então a gente vai das 19 até no máximo 21 horas. Acredito que as congregações também vão adotar isso aí, até por causa do frio, né? Para dar os irmãos para vir um pouquinho mais cedo na igreja, se bem que hoje já está quente. O irmão Valdecir Domingos, ele tem um programa na Rádio Estúdio Gospel, todo domingo às 16 horas. E começa lá uma campanha agora de, como é que é o nome da campanha? Mulher Virtuosa. E quem vai estar ministrando esse final de semana, esse domingo, é a irmã Priscila, coordenadora do Rosa de Saron, coordenadora do departamento feminino da igreja. Então, se você puder, entre lá no Facebook e assista lá, ajude os nossos irmãos. Nós temos 2 pedidos de oração, eu já quero convidá-las a se colocar em pés. Primeiro, vamos orar pelo presbítero Zaqueu Júnior, ele não está bem de saúde, mandou uma mensagem para mim, por isso ele não está aqui. Então vamos orar por ele, para que Deus recupere a sua saúde. Depois nós vamos orar também pelo Rumining. O Rumining, ele não está bem de saúde também, vamos orar por ele, vamos repreender esse mal em nome de Jesus, e Deus vai curar ele, visitar ele aonde ele estiver. E também o Júnior Medina, pede oração pelo seu filho está com febre, está febril, e Deus vai curar ele agora, o Abner, em nome de Jesus. Isso, o pastor João Andrade sofreu uma grande fatalidade na sua vida, e nós queremos orar por ele, perdeu um de seus genros,
o seu genro, né? Não os seus genros, né? O seu genro, e o seu genro deixou-nos aqui, e agora nós precisamos orar pela família. Irmão, eu quero, antes de encerrar, eu sei que já nós extrapolamos o horário, mas eu preciso fazer isso. Eu queria muito, se você sentiu, se você ouviu essa palavra, e você quer consagrar as suas aptidões, você quer consagrar os seus talentos, os seus dons ao Senhor, quer que o Senhor te use, quer que o Senhor faça, eu quero pedir para que você venha até aqui, nós vamos orar. Eu e o Anderson vamos estar orando por vocês, mas eu quero que você venha como uma pessoa que quer oferecer alguma coisa. Então você vai vir, irmão, você vai ajoelhar-se. Vou pedir para fazer uma coisa para ficar mais fácil para a gente. Se não é regra, Deus não opera por causa disso. Mas eu pedi para você, por favor, se você quiser vir, venha e faça uma fila aqui, ó. Sabe, ajoelhado. Isso não é regra, você não vai, não é por causa disso que vai operar milagre, não é isso. É só para ficar mais fácil para a gente orar por você. A gente vai orar, irmãos. E você vai consagrar as suas aptidões, os seus talentos, os seus dons ao Senhor. E a partir de hoje, Deus vai começar a dar oportunidades para você trabalhar. Deus não vai trabalhar por você. Deus vai te dar oportunidade para você exercer aquilo que você tem de ministério. A única coisa que você precisa hoje é tomar uma decisão. Vim até aqui. Se você quiser vir, eu pedi que você venha, que você prostre os joelhos diante do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai operar na sua vida. Se puder, um atrás do outro, fica melhor. Ajuda muito a gente. E quando vai ser? É hoje? Sábado? Tá. Isso, irmãos. Aqueles que querem, que sabem que tem alguma coisa para e querem dar ao Senhor, querem oferecer ao Senhor, Deus vai fazer. Deus vai fazer milagres. Deus te trouxe aqui com esse objetivo, com esse propósito, e Ele vai te usar na obra do Senhor, eu tenho certeza. Em nome de Jesus, vamos orar. Aqueles que não vieram, por favor, interceda por aqueles que estão aqui, levante suas mãos podem e abençoam os irmãos. E nós vamos orar por esses irmãos queridos e amados. Senhor Deus, maravilhoso Pai, ó Deus querido, nós apresentamos agora os teus filhos, com as suas aptidões, com seus talentos, com seus dons. E Pai querido, neste momento, eles, unidos a nós, oferecemos, meu Pai querido, esses dons, esses talentos para a Tua glória, que eles possam ter a oportunidade de exercer, ó Pai, tanto as suas funções, quanto, meu Pai querido, aquilo que eles têm de talentos, aquilo que eles conquistaram, aquilo que eles adquiriram, mas também aquilo que o Senhor deu a eles. Desperta na vida deles agora os dons, desperta, meu Pai querido, na vida deles agora aquilo que eles precisam fazer para trabalhar em prol da sua obra, para edificar a tua igreja. Senhor, por favor, dá oportunidade para os teus filhos, meu Pai. Não deixa nada faltar a eles, mas que a tua palavra possa ser o centro da vida deles. E eles possam em todo momento estar buscando o Senhor, estar vivendo segundo a sua vontade, estar, ó meu Pai querido, entregando, Pai querido, muitas vezes aquilo que ele acha que é pouco, que ela acha que é pouco, mas Deus querido, o Senhor vai fazer multiplicar para a honra e a glória do seu nome, em nome de Jesus, ó Pai. Nós entregamos os teus filhos em suas mãos, e que esses dons possam ser usados pelo Senhor para o crescimento e a edificação do seu reino. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre. Que todos digam. Um último aviso, nesse sábado nós teremos aqui, que horas, Léo? Que horas que é o bazar? 2h30, teremos um bazar de calçados e roupas, aqui, só de calçados femininos aqui na igreja. Vem ajudar, tudo isso você vai contribuir com a obra de Deus e vai poder ter um sapato bem baratinho. A partir de R$3, irmão. Olha que benção. Tá zero já? Opa, bom já. Desligar.